E aí galera, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Antes de tudo, eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, seguir minhas redes sociais, estão aqui embaixo na descrição. E também compartilhe esse vídeo com algum amigo seu, caso isso te ajude de alguma forma. Bom, o que eu queria falar aqui com vocês é sobre relacionamentos. Eu tenho falado muito a respeito de um relacionamento com Deus e, de certa forma, nesse vídeo eu vou ter que abordar um pouco disso também de novo. Mas nesse vídeo em específico eu também quero falar sobre o nosso relacionamento também com as pessoas. Sabe, eu tenho percebido quão superficial nós temos sido. Quão superficiais nós temos sido no nosso tratar com as pessoas, nas nossas amizades, nos nossos relacionamentos até de namoro e casamento, enfim. Mas, sabe, o quão superficiais nós temos sido e o quão fechado nós somos, o quanto de dificuldade nós temos de amar as pessoas que estão ao nosso redor. E isso, de certa forma, eu creio que atrapalha até mesmo o nosso relacionamento com Deus. Eu passei a perceber duas coisas, que quando nós não temos um relacionamento profundo com Deus, nós não conseguimos ter um relacionamento profundo com as pessoas. E da mesma forma, quando nós não temos um relacionamento profundo com as pessoas, nós não conseguimos refletir isso em um relacionamento com Deus. Porque sabe, a referência de relacionamentos nos dias de hoje é tão deturpada e a sua imagem é tão denegrida que por muitas vezes, por muitas pessoas, a palavra casamento soa como uma palavra pejorativa, uma palavra negativa para a vida das pessoas, sendo que não é esse o propósito de Deus para nós, sabe? Então, hoje nós temos buscado tantas coisas superficiais, tantos até mesmo de intimidade com amigos, que nós temos passado tão pouco tempo com amigos, sem que a gente esteja buscando algum benefício próprio, sabe? Muitas vezes nós saímos com amigos, mas nós estamos com a cabeça tão cheia, às vezes em rotinas, às vezes em preocupações, às vezes nas redes sociais, em celulares, ou até mesmo nas coisas que o mundo nos oferece, como bebidas, drogas e outros prazeres. Mas nós às vezes nos prendemos tanto a isso que não conseguimos criar relacionamentos de intimidade com as pessoas que estão ao nosso redor. Sabe, por muitas vezes essa cultura que se tem hoje, por muitas vezes as pessoas simplesmente namoram com outras pessoas apenas para se satisfazerem de alguma maneira, e isso os leva a simplesmente usarem de outras pessoas apenas para benefício próprio. E depois que essas pessoas deixam de ter alguma utilidade, essas pessoas são descartadas. E isso não preciso nem falar, mas é uma realidade que, a não ser que você vive em outro planeta, você pode ver isso simplesmente analisando o que está acontecendo no mundo hoje. E sabe, esse tipo de coisa tem afetado o nosso relacionamento com as pessoas e tem impedido que a gente de fato ame as pessoas e faça com que a gente olhe muito para si mesmo, sabe? Não, desculpa, mas você não vai encontrar a solução da sua vida em si mesmo. Não acredite em si mesmo, não acredite no seu próprio coração, mas acredite no coração de Deus e aquilo que Ele tem para você na sua vida, sabe? E eu percebo que essa fragilidade no relacionamento com as pessoas faz com que a gente não consiga refletir isso e buscar um relacionamento com Deus. Porque a nossa referência de relacionamento é tão frágil que nós acabamos refletindo isso num relacionamento com Deus, onde apenas nós buscamos a Deus quando nos interessa em algo, buscando algum benefício para nós, algum tipo de bênção, algum tipo de coisa, quando nós estamos precisando, passando por alguma necessidade, e nós simplesmente usufruímos de Deus como alguém que a gente só quer nos relacionar durante uma noite de uma balada e no dia seguinte não quer nem olhar mais para essa pessoa. Então, sabe, eu quis trazer esse tipo de referência porque isso é o que tem acontecido nos dias de hoje. Nós temos refletido isso e é por isso que a minha geração tem tanta fragilidade em criar um relacionamento profundo de intimidade com Deus. Porque um relacionamento profundo de intimidade com Deus exige renúncia, exige uma abertura do coração, exige que a gente deixe para trás o nosso próprio eu, que a gente negue a si mesmo e que se abra a tal ponto de confiar somente em Deus e confiar toda a nossa vida a Deus. E porque nós não conseguimos fazer isso nem com as pessoas, nós não conseguimos fazer isso com Deus. E sabe o quão prejudicial é isso para os nossos dias. Da mesma forma,
quando nós não buscamos de fato esse relacionamento com Deus, e quando nós não temos um relacionamento de intimidade com Deus, nós não conseguimos refletir esse amor que Deus tem e nós não conseguimos refletir esse amor que Deus tem conosco na vida das pessoas. E é por isso que a gente tem visto tanto ódio, tanta lacração, tantas opiniões, tanta gritaria, tanto de todas as coisas que a gente pode imaginar, e menos amor pela vida das pessoas, sabe? E menos daquilo que Jesus entregou para os seus discípulos, e que isso foi passado e está escrito na palavra de Deus até os dias de hoje. A gente pode ver em diversos salmos da Bíblia o quanto as pessoas amavam a Deus, o quanto eles se sentiam dependentes de Deus. Por exemplo, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto não achar lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso Deus de Jacó. Ou até mesmo o anterior, o 131, que diz assim: certamente que me tenho portado e sossegado como uma criança desmamada de sua mãe. A minha alma está como uma criança desmamada. Espere, Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Sabe quanta intimidade nós precisamos ter a ponto de entregar toda a nossa vida ao Senhor e fazer com que a nossa alma deseje o Senhor e somente a Ele em nossas vidas. Sabe, o quanto disso tem nos faltado para que a gente firme um relacionamento de intimidade com Deus. Porque, sabe, é como se fosse um ciclo. Quando nós não conseguimos criar esse relacionamento de intimidade com Deus, nós não conseguimos se firmar e se enraizar no Evangelho. E quando nós não nos enraizamos no Evangelho, nós deixamos de tratar as pessoas como Jesus nos tratou. Nós deixamos de perdoar as pessoas como Jesus nos perdoa todos os dias. Porque não existe maior e menor pecador. Porque quando Jesus ele se entregou numa cruz, ele não fez exceção de ninguém, ele se entregou por todos. Então, da mesma forma que ele se entregou por todos, ele mostra para nós que todos precisavam de perdão, que todos precisavam reconhecer o seu pecado e negar-se a si mesmo para seguir a cruz. Sabe, uma coisa que eu acho bem interessante que Salomão fala, que fica no livro de Eclesiastes, é que ele diz assim: vaidades de vaidades, diz o pregador, vaidades de vaidades, tudo é vaidade, que proveito tem o homem debaixo do seu trabalho, que faz debaixo do sol. Enfim, durante todo o capítulo 1 e capítulo 2, ele fala de tudo aquilo que ele conquistou e viveu, e de que tudo que ele viu nessa terra era vaidade. E se a gente for pesquisar no Google a palavra vaidade, é simplesmente aquilo que é vazio, que é sem propósito, é para benefício próprio. E sabe quão vazios, quão vaidosos o mundo tem sido hoje. O quanto de Deus tem nos faltado em nossas vidas. Porque aqui, após mesmo Salomão tendo de tudo, todas as riquezas, toda a sabedoria que lhe foi entregada por Deus, quando ele se afastou de Deus e deixou de ter esse relacionamento com Deus, ele viu que tudo aquilo era vazio, porque tudo que nós podemos encontrar aqui na Terra, se não estiver acompanhado do próprio Criador, se torna vazio. Então é por isso que muitos de nós temos vivido uma vida totalmente sem propósito, uma vida totalmente frustrada, porque nos falta em nós o próprio Criador. Falta em nosso coração o desejo de estar cada dia mais perto do nosso próprio Criador, do nosso próprio Pai. Porque quando Jesus se entregou numa cruz, Ele nos tornou isso possível novamente. Ter acesso direto a esse Pai e estabelecer um relacionamento de intimidade, ser chamados filhos de Deus. E sabe, quando foi a última vez que nós simplesmente, antes de dormir, a gente sentiu em nosso coração o desejo de conversar com o nosso Pai? Como algo que queimasse dentro de nós, como um desejo de passar um tempo com o nosso Senhor. Sabe quanto disso tem nos faltado no nosso dia? Porque quando nós não temos um relacionamento com o Senhor, um relacionamento firmado com o Senhor, nós não conseguimos amar o nosso próximo. Porque, sabe, o primeiro e o segundo mandamentos é como se eles estivessem ligados. O primeiro mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, sabe, se a gente não cumpre o mandamento, a gente não consegue cumprir o segundo. E se a gente não cumpre o segundo, a gente não consegue se entregar o suficiente para cumprir o primeiro. Então, sabe, é como se todas as coisas que Deus faz estivessem interligadas umas nas outras, sabe? Desde a criação da humanidade, Ele simplesmente nos criou para se relacionar com Ele. Porque Ele entendia que se nós nos relacionássemos com Ele, nós íamos conseguir refletir esse mesmo relacionamento com as pessoas.
mas ao mesmo tempo nós somos tão falhos e tão vaidosos que nós precisamos refletir na nossa vida para o Senhor e firmar um relacionamento com o Senhor. Então, sabe, novamente é como se fosse esse ciclo se repetindo. Nós precisamos buscar de um relacionamento com Deus para que a gente ame mais as pessoas e tenha um relacionamento com as pessoas de intimidade. Quanto mais da eternidade de Deus nós provarmos com o nosso relacionamento de Deus, mais da eternidade dele nós vamos conseguir aplicar nos nossos relacionamentos com as pessoas. Sabe? E para que de fato o evangelho venha a ser pregado, para que as pessoas, para que as coisas venham deixar de ser tão vazias, a solução para isso é novamente um relacionamento com Deus, para que a gente passe a amar as pessoas assim como Ele nos ama. E para quando a gente fazer isso, a gente aprender a perdoar as pessoas, a amar as pessoas acima de tudo, nós então conseguiremos amar a Deus acima de todas as coisas, porque é como se Ele nos mostrasse na prática como era aplicar o perdão e a graça de Deus que está sobre nós. Sabe, a gente precisa se aprofundar nesses relacionamentos com Deus e negar a si mesmos, negar as nossas próprias ideias, as nossas próprias ideologias, simplesmente para entender aquilo que Deus quer de nós. E se não houver renúncia, não há uma vida de evangelho. Bom, galera, é isso que eu queria trazer aqui hoje para vocês. Queria pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, compartilhe esse vídeo com algum amigo seu que você sabe que precisa ver essa palavra. E muito obrigado para você que assistiu esse vídeo até aqui e até o próximo vídeo.